Olá pessoal do segundo ano, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vou começar a fazer então umas gravações de respostas aí das atividades. Vou começar então com a primeira aula. Eu já vou pegar direto aqui os exercícios que eu consegui imprimir aqui e vou comentando e respondendo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem mensagem lá no Google Classroom. Beleza? Lembrando que para acessar lá o Google Classroom, vocês têm que acessar com o @escola, o e-mail do @escola. Senão ele não disponibiliza para você fazer as atividades. Então, primeiro você acessa lá o aplicativo do Aula Paraná, e daí lá no aplicativo do Aula Paraná você clica num link para acessar aqui o Google Classroom. Beleza, galera? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Atividade número 1. Então, primeiro exercício. No café da manhã de Débora são servidas 2 jarras contendo massas iguais de leite, sendo uma de leite gelado e outra de leite quente. Débora afirma que a jarra com leite gelado tem menos calor que a jarra com leite quente. Isso não é verdade. Como vocês viram no vídeo que o professor explicou lá, calor é uma forma de transferência de energia. Então, se um possui uma temperatura mais baixa e outro possui temperatura mais alta, nós não podemos dizer que um tem mais calor ou menos calor, tá? Já temos que dizer que ele tem mais energia interna, certo? Então, a primeira afirmativa aqui está errada. Segunda, ela diz também que a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. Sim, o que significa essa energia interna? Essa energia interna seria as vibrações das moléculas do corpo. Então, quanto maior a vibração das moléculas do corpo, maior a temperatura, portanto, maior a energia interna da substância. Então, aqui as afirmações de Débora estão corretas. Então, como vimos, a primeira está errada e a segunda está correta. Número 2. Quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Muito bem. Qual é a condição necessária para ver? Aqui faltou a palavra troca. Troca de calor, ou seja, para que ocorra transferência de energia entre os corpos. A única e exclusivamente condição para que isso ocorra seja a diferença de temperatura entre os objetos ou corpos. Se não tiver temperatura diferente, não ocorrerá troca de calor. Não interessa o tamanho do objeto, não interessa o tipo do objeto, única e exclusivamente tem que ter diferença de temperatura, certo? Então essa é a resposta dessa questão 2. Questão 5. Pulou para 2 para 5 aqui, mas vamos lá. Para haver troca de calor entre dois sistemas A e B, é necessário que A e B, tenham massas idênticas? Não, isso não é verdade. Como nós vimos no exercício anterior, para que haja troca de calor, necessariamente tem que ter temperatura diferente. 2, esteja a mesma temperatura? Então, é exatamente o contrário do que eu acabei de colocar. 3, sejam sólidos ou estejam em um meio líquido. Também isso não é verdade, porque nós temos 3 tipos de troca de calor, tá? Nós temos a transferência de calor por condução, convecção e irradiação. Para quem assistiu as videoaulas lá, vocês devem ter visto isso, ok? Então, as 3 aqui estão incorretas, certo? Próximo aqui, 6. Nos dias quentes de verão, Ricardo dorme coberto somente por um lençol de tecido fino. No entanto, nos dias de frio intenso de inverno, ele se cobre com 2 cobertores de lã. Com base nos seus conhecimentos sobre propagação de calor, explica a escolha do tipo de coberta feita por Ricardo para cada uma das estações. Então, nos dias de calor, você não tem muita troca de calor, o teu corpo não tem muita troca de calor, porque o teu corpo está quase na mesma temperatura que o ambiente. Então, por isso que você usa simplesmente um lençol de tecido fino. Qual o objetivo do lençol ou da coberta? É não deixar o calor sair de perto do teu corpo. Esse é o único objetivo, né, da coberta, ok? Você nunca pode dizer, a coberta não vai deixar o frio entrar. Isso está errado, tá? Você tem que dizer que a coberta não vai deixar o calor sair de perto do seu corpo, mantendo o seu corpo aquecido. Tudo bem? Então, está correto, né? O que ele usou aqui.
Então, lá no dia quente, ele usa uma coberta, um tecido fino, lençol de tecido fino, porque não tem muita troca de calor, né? Porque não tem muita diferença de temperatura entre o corpo dele e o meio externo. Agora, enquanto aqui, nos dias frios, então o que acontece? Ele usa uma coberta, né, ou duas cobertas, então exatamente para que ele não ocorra essa troca de calor entre o corpo dele e o meio externo, porque você vai ter uma diferença de temperatura muito maior. Beleza, galera? Questão número 7. Em um dia frio de inverno, Andrea vai da sala ao banheiro. Ela está descalça e, ao pisar no piso de ladrilhos do banheiro, sente nos pés um frio mais intenso do que sentiu ao pisar no chão de madeira da sala. Explique por que Andrea teve esse tipo de sensação, dado que todos os ambientes da sua casa estão à mesma temperatura. Isso aqui é interessante, ó. Mesmo sendo de materiais diferentes, ladrilho e madeira, o chão de madeira, são dois materiais diferentes. Mas olha a afirmativa que ocorreu aqui, né? Que estão à mesma temperatura. Isso é verdade, né? Os materiais, mesmo por serem de diferentes aqui, de composição diferente, eles estão na mesma temperatura porque estão no mesmo ambiente, certo? Tá, então, mas o que aconteceu aqui com essa pessoa aqui, essa Andrea? Simplesmente esses materiais, eles possuem algumas características diferentes, né? Como, por exemplo, eles trocam de calor muito mais rapidamente um do que o outro. Então, nesse caso aqui, ela vai sentir frio, mais frio. Sensação, hein? Lembra que eu estou falando, ó, é uma sensação de frio no ladrilho, enquanto que no chão de madeira, não tanto. Então, como eu acabei de falar, tem materiais que trocam calor mais rapidamente do que outros. Então, quer dizer que o ladrilho, quando ela pisa em cima do ladrilho, ela sente essa troca de calor mais rapidamente. E isso te dá a sensação de frio. Enquanto que na madeira, a troca de calor é um pouco mais demorada. Então, por isso não tem tanta sensação de frio, certo? Então, é isso que ocorre nesse exercício. Um tem uma troca de calor mais rápido e o outro tem uma troca de calor mais demorada. Beleza, galera?